الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso. E a paz e a bênção de Allah estejam sobre seu mensageiro Muhammad e seus familiares, e que a paz de Allah esteja com todos os profetas e mensageiros de Deus. Através desse canal, senhores e senhoras que estão me assistindo agora nesse momento, boa noite para todos. Peço permissão para ocupar um pouco de seu tempo para falar sobre um assunto muito importante e que todo ser humano ele deve se preocupar com ele, porque todo ser humano ele tem um vínculo com esse assunto que eu vou tratar. O assunto é tratar bem e honrar bem as mães. Esses dias que estão por vir, comemora-se aqui no Brasil o Dia das Mães. E o assunto é falar como cuidar bem das mães, tratar com gentileza, honrar as mães. Todo mundo tem uma mãe. E a mãe, como se diz, é uma. E como muçulmanos, observamos que Allah subhanahu wa ta'ala ele dirigiu duas recomendações no seu livro sagrado específicas às mães. E incentivou e insistiu no bem tratar e bem cuidar e bem honrar as mães em especial. Todo filho deve tratar seus pais, tratá-los bem, com amor, com carinho, com compaixão. Mas a mãe tem um direito a mais. Na Surat Luqman, a surata de Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. E recomendamos ao homem tratar bem aos seus pais, pois sua mãe carregou peso sobre peso, fraqueza sobre fraqueza. Citou aqui as mães porque as mães é o que mais sofrem com os filhos, desde a sua concepção até o crescimento. Não quer dizer que o pai não tem importância e não cansam em tratar bem, educar e cuidar dos seus filhos e zelar por eles. Não, ao contrário. Eles se esforçam ao máximo para tratar bem e cuidar bem aos seus filhos.
Mas quem sofre mais sempre é a mãe, que ela carrega o filho no seu ventre, suporta os enjoos, suporta as dores, suporta a fraqueza, o cansaço, sem deixar ainda de fazer suas tarefas dentro e fora de casa. A mãe é algo especial na vida de qualquer um, na vida de qualquer filho ou filha. Um homem veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam lhe perguntar quem é a melhor pessoa que deve oferecer sua amizade. O profeta sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu: é a tua mãe. O homem perguntou pela segunda vez: e quem mais? O profeta respondeu: é a sua mãe, ou a tua mãe. Pela terceira vez, o homem repete e pergunta: e quem é mais? Depois da minha mãe, quem devo oferecer a minha amizade? Talvez o homem pensou: um amigo, um primo, alguém próximo, um vizinho. E o profeta sallallahu alaihi wasallam insistia em dizer: tua mãe, tua mãe, tua mãe, por 3 vezes. E na quarta, o homem perguntou: e quem é mais? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: teu pai. Observa como que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou e afirmou o direito da mãe com a amizade do seu filho, ou em amizade do seu filho, em bem tratar do seu filho, né? A gentileza do seu filho para com ela, por 3 vezes antes de ele mencionar o pai. Isso porque demonstra que a mãe é algo importante na vida do ser humano. Não são todos que tratam bem, que cuidam bem de suas mães. Infelizmente. Nós todo dia observamos fatos, quer sejam reais da vida do dia a dia, quer sejam apresentados em vídeos ou novelas ou filmes, pessoas maltratando aos pais, especialmente a mãe. A mãe não é uma pessoa para ser homenageada um dia ao ano. Não é para ser lembrada uma vez ao ano. Não é para ser presenteada com um presente uma vez ao ano. A mãe não precisa de muitos presentes. Não precisa de grande presente. Não quer dizer que isso não é importante. Toda pessoa gosta de receber um presente. Você, quando gosta de alguém, você tenta demonstrar a essa pessoa que você gostou, que você tenha amizade boa com ela, demonstrar a sua amizade, sua compaixão, seu amor por ela, seu respeito, e aí você presenteia. Mas a mãe não se preocupa com isso. Basta um abraço, basta uma boa palavra, uma ligação. A mãe não cansa de seu filho.
Os pais, de modo geral, não cansam. Ele pode estar presente todo dia na frente deles. Pode ligar todo dia. Pode conversar e falar todo dia. Mas muitas vezes a gente pensa que a mãe já cansou da gente, ou os pais, nossos pais já cansaram da gente. Ao contrário. Um pai ou uma mãe nunca cansam dos filhos. E se a gente, às vezes, pensamos que já pagamos o que devemos às nossas mães, por quê? Porque a gente estamos suportando ela, estamos cuidando dela, sustentando ela, né? Gastando dos nossos bens, do nosso dinheiro, para mantê-la, para sua comida, sua bebida, sua vestimenta e outras coisas, para sua moradia, qualquer uma coisa dessas, para sua saúde. Talvez a gente pense que estamos pagando o favor que ela já tem feito com a gente desde quando ela nos concebeu em seu ventre. Mas tudo isso não paga a mãe o seu direito. Ouçam comigo o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a um homem que viu ele carregando a sua mãe e fazendo o tawaf. Ele trouxe a mãe dele, uma senhora idosa, para fazer peregrinação. E naquela época não tinha carros, não tinha aviões, não tinha automóveis, nada disso. Era ou os pés, ou a montaria de um animal. O homem carregou a mãe nas costas e trouxe ela para fazer peregrinação e estava fazendo o tawaf em volta da Kaaba. E encontrou com o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Ele perguntou: ó mensageiro de Deus, eu trouxe a minha mãe para fazer peregrinação, carregando ela nas minhas costas. E estou fazendo o tawaf também carregando ela. Tu acha que eu já paguei o que eu devo para minha mãe? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: nem por uma contração na hora do parto que ela passou. Nem uma contração. Imagine quantas contrações uma mãe ela sofre, ela passa para dar à luz a seu filho, a sua filha. Quanto tempo demora. E fora disso, carrega ele, amamenta ele, limpa ele, cuida dele, educa ele, até crescer. E não consegue dormir até ele dormir. E não vê o sono se ele está doente. A mãe é assim. Portanto, por mais que nós fazemos, não pagamos o dever da mãe. Uma coisa que eu quero citar aqui dos direitos da mãe, como devemos tratar bem as nossas mães. A primeira coisa, eu trouxe aqui para não esquecer esses itens, esses detalhes.
é conversar com ela com gentileza. A primeira coisa, conversar com humildade, com respeito e sem alterar ou levantar a voz. Essa é a educação para com as mães. E quando nós lembramos do Corão Sagrado, como citou Jesus, filho de Maria, que a paz de Allah esteja com ele e com a mãe dele. O que ele diz? وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Quer dizer, ele me fez um homem que honra, que trata bem, que cuida, que zela, trata com gentileza a sua mãe. Essa é uma virtude que Allah subhanahu wa ta'ala citou a um dos nobres mensageiros, mais importantes profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade. Tratar com gentileza a mãe. E não levantar a voz diante dela ou com ela. E não demonstrar nenhuma, digamos, um constrangimento ou cansaço de ouvir suas orientações, nem tampouco dizer a palavra uf ou af. Essa af é do árabe, que foi mencionado no Corão Sagrado. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. E não dize a eles af. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. E não altere sua voz e não grite com eles, com os pais. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Diz a eles um dito generoso. E o que quer dizer um dito? É a maneira. Um dito generoso é a maneira como você falar com os pais. E a mãe tem o direito a 3 vezes a mais. A segunda coisa que nós devemos às nossas mães é obedecer às suas ordens. Enquanto estas ordens não contrariam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o primeiro direito a ser obedecido. E depois, as nossas mães. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E seu Senhor determinou que não adoreis senão a Ele e que tenham gentileza para com vossos pais. Ou tratem, ou convivem com gentileza, com honra, né? Honrais os vossos pais. Então, em primeiro lugar, a Allah subhanahu wa ta'ala. Em segundo lugar, aos nossos pais. E, claro, a mãe tem um direito primordial. Né? Preferencial, no caso. Então, obedecer à mãe e não tentar contrariar. Agora tem uma coisa, mas eu tenho uma coisa, eu tenho interesses na minha vida, eu tenho projetos na minha vida. E como que eu vou fazer também? Talvez a minha mãe não queira isso. Você deve conversar com tua mãe até demonstrar para ela
com respeito, com carinho, sem deixar ela magoada, demonstrar para ela que se ela está buscando a sua felicidade está nesse caminho, nas coisas que você está buscando. Mas se ela insistir que não, e você tem outras alternativas, você deverá obedecer à ordem da sua mãe. Agora você me pergunta por quê? Eu gostaria até aqueles que têm algumas perguntas, depois podem comentar isso debaixo do vídeo. Mandem suas perguntas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala vinculou o seu sucesso e o seu sustento à sua mãe desde quando você nasceu. Não foi o pai que te amamentou e que te sustentou quando nasceu, mas foi a sua mãe. A mãe que te amamentou. A mãe que te carregou. A mãe que te deu a luz. A mãe que te cuidou. Então, quando ela está satisfeita contigo, pode crer que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala veio junto. Ou virá junto. Isso deve ter certeza. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os homens tratem bem as suas mães. Um homem veio pedir permissão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sair numa das batalhas para combater os inimigos do Islã que estavam combatendo o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, combatendo os muçulmanos, para sair no jihad fi sabilillah. Ele queria sair junto com o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Pediu permissão. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: você tem alguém de seus pais? Está vivo? Ainda está vivo? O homem respondeu: sim, eu tenho uma mãe que está viva ainda. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: vá até sua mãe e fica perto aos pés dela, porque lá está o paraíso. Em outras palavras, o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo para esse homem: se você veio buscar o paraíso através do jihad, através da minha companhia, para sair, para combater os inimigos da religião, os inimigos do Islã, aqueles que combatiam os muçulmanos e que expulsaram os muçulmanos de suas terras, de sua cidade, você está buscando através disso a satisfação de Deus e o paraíso, então vá até a sua mãe e fica perto dela e busca a satisfação dela e cuida dela, porque lá está o paraíso. Então essa é uma questão importante. Também das coisas ou dos deveres que um filho ou uma filha deve à sua mãe é ajudar aos pais, ajudar as mães, principalmente quando eles atingem uma idade que precisam de cuidado, de atenção. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a isso. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Quer dizer o quê? Quando eles atingem junto a você, né,
atingem a velhice, trate-os com bondade e não lhe dirija a palavra afa. Então, provavelmente todos sabem que a mãe não precisa dos filhos quando pequenos, mas os pais sempre precisam dos filhos quando eles atingem a velhice. Porque a capacidade dos pais não é mais, as condições dos pais não é mais como aquela quando eram jovens e você era uma criança. Por essa razão, é um dos deveres que você pode retribuir, né? Uma forma de agradecimento, de retribuição para com sua mãe, estar junto com ela, ajudando ela, e principalmente nos momentos quando ela mais precisa, quando ela adoece, quando ela envelhece. Nós estamos vendo muitos idosos, pais e mães, serão entregues, ou estando entregues, aos asilos, aos casas de idosos, para viverem os seus dias finais de vida deles. Onde estão os filhos? Essa é a nossa retribuição. Tem um ditado que um dito de um sábio, ele diz assim: a mãe, ela te cuidou e te desejou a vida, né? Te desejou a vida quando ela estava passando até a beira da morte. E você, quando ela chega à beira da morte, você deseja a morte dela. Em outras palavras, isso o que quer dizer? Significa que o filho, às vezes, ele cansa de cuidar dos pais, principalmente a mãe. Quando chega na fase da velhice, da terceira idade, como dizem, e aí não tem mais paciência. E às vezes ele deseja até a morte da mãe para ele se livrar desse cansaço, desse compromisso. Olha a diferença. A diferença é bem grande. Por isso, eu dirijo hoje essas palavras a você que está me assistindo, seja homem ou mulher. Mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos, e você tem uma mãe ainda está viva, tem os pais vivos, aproveite essa oportunidade. Porque enquanto eles estão vivos, você tem uma porta para o paraíso. E quando eles morrem, essas portas se fecham. A minha mãe, a pessoa que eu mais amo na vida, eu dirijo as minhas saudações. Assalamu alaikum ya ummi. Diga você também essas palavras. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ó meu Senhor, perdoa a mim, assim como aos meus pais. E tenha misericórdia deles, como eles tiveram de mim quando eu era pequenininho. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.